Bom, então, para começar aqui, me apresentar, meu nome é Angélica e eu vou contar um pouco para vocês o trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado, que já faz um tempo, eu defendi em 2007, e foi um mestrado que eu fiz em São Paulo, na PUC, no Departamento de História da Ciência. E a pesquisa, na verdade, é toda baseada na análise de uma obra astrológica, que é o Astronômica, Eumenides, século I depois de Cristo. E aí, só contando um pouquinho como é que eu estruturei a pesquisa, e a dissertação, como é que ela ficou pronta a partir daí. No primeiro momento, eu dividi em duas partes o trabalho. No primeiro momento, eu faço uma análise do contexto em que a obra foi escrita, então entender como é que a astrologia ela chega a Roma, e como é que ela é incorporada e assimilada nesse momento que é o século I, a formação do Império Romano, para, num segundo momento, fazer a análise da obra em si. E aí a segunda parte da dissertação eu me debruço sobre a obra. Agora, como é que eu faço essa análise na segunda parte, que é o segundo capítulo? Basicamente, procurando entender o sistema, digamos assim, astrológico que o Eumenides propõe no livro dele, identificando qual corrente filosófica dialoga melhor com o que ele está propondo e, consequentemente, a que ele está fazendo mais uso, digamos assim. Então, em nenhum momento do meu trabalho, eu analiso a astrologia, digamos assim, a prática astrológica que supostamente ele estaria apresentando ali na obra dele, mas sim quais os pressupostos filosóficos que sustentam essa astrologia que ele está apresentando para os romanos. Então, e aí como essa discussão, para esse nosso encontro da Academia Celeste, eu acabei selecionando o segundo momento do trabalho, que é exatamente a análise da obra, a partir desses pressupostos filosóficos. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Bom, como é que eu montei? Tá? Então, a partir da leitura da obra do Eumenides, que é um poema astrológico, do universo, a partir da leitura dessa obra, eu fui identificando aspectos dessa cosmologia estoica e selecionando os trechos que ele apresenta e fazendo uma discussão do quanto isso reflete um pensamento histórico. Tá? Então, o que eu acho que é melhor para a gente fazer agora? Eu vou dizer para vocês que temas que eu discuti. Tá? Eu acho que não faz muito sentido eu passar por todos eles, senão a gente ficaria aqui muito tempo e eu acho que seria bastante cansativo, mas vou dizer quais os temas que eu discuti e selecionar um deles, para dizer como é que eu fiz essa análise, e a partir daí a gente conversar um pouco. Tá? Então, primeira coisa assim, então, o primeiro item que eu discuto é a estrutura do universo, ou seja, como é que o Eumenides apresenta, que cosmo é esse, e pensando fisicamente. Então, a Terra no centro, é um universo finito, não existe vazio. Então, só para dizer o que eu falo nesse momento. Então, o primeiro item é a estrutura do universo. O segundo, seria o princípio ordenador. Então, é um universo que tem uma razão, que o ordena. Então eu falo sobre isso. O terceiro tópico eu falo do céu como causa. Tá? O outro é sobre o destino, e é esse tópico que eu quero falar e ler o que eu escrevi para a gente discutir um pouquinho. Depois sobre o destino vem o lugar da adivinhação, um pouco do que a gente conversou na apresentação, essa questão da relação do pensamento histórico, da física histórica, como a adivinhação, como uma possibilidade. Então, eu discuto isso também na forma como o Eumenides apresenta a adivinhação.
Aí, especificamente, a astrologia como um sistema ordenado, e é nesse tópico que eu me aproximo, né, um pouco mais do sistema astrológico que o Manílius propõe, e só aqui, né, então eu seleciono alguns conceitos, né, os decanos e tal, e de que forma isso se relaciona com uma física histórica e tal. E por último, aí tem a questão do vazio, né? Então trechos, né, ao longo da astronômica em que o Manílius cita o termo vazio, e aí nessa parte da minha dissertação eu discuto que ele não está tratando do vazio como de fato vazio, e aí eu seleciono alguns parágrafos da obra para dizer que na verdade ele não está falando do vazio mesmo, mas ele está usando o vazio em outro sentido, como desimpedido, né, um movimento que pode ser livre e tal, né, para enfatizar, digamos assim, o argumento de que é uma obra predominantemente histórica, que se baseia predominantemente no pensamento histórico, e por isso a questão do vazio ela não pode estar presente. Então, nos raros momentos em que ele usa a palavra vazio, tem um outro sentido, no sentido de desimpedido, né, mas não como uma coisa ausente. E a última parte, que eu falo sobre outras influências. Então vamos lá. Então eu queria ler, na verdade, acho que fica mais claro, eu já fiz um resumo, então já não é tudo que eu discuti na dissertação que eu vou ler aqui, mas eu queria ler essa parte que eu discuto sobre destino. Tá? E eu acho que faz um diálogo com o que a gente conversou lá na apresentação que o Marcos fez no começo. Você vai ler a partir daí, 84, que é a página. Ou não, você fez um resumo? Eu fiz uma seleção, tá. fiz um resumo. Eu acho que faz mais sentido, na verdade. Eu não sei se vocês quiserem pegar tudo. Eu estou com a dissertação aqui também. Cara, faz O destino tem 1, 2, 3, 4 páginas e meia. Não é um. Não é. Então vamos pegar. Aí dá pra vocês acompanharem. Todo mundo tem. Sonífero. Só porque a minha versão é velha. Pode ser para sua defesa, minha versão. É mesmo? Você já entregou a definitiva? Qual é a página? 80. Disse 80. 80. Usava no mínimo, quando tem que mínimo, são 2 páginas, aí tem que aumentar a página. Não, vou. Achou? Fala. Vamos lá? Bom, então sobre o destino. Segundo Manílius, todos os acontecimentos dependem da vontade e do aspecto do céu, já que os astros mudam o destino segundo suas diversas posições. Fecha aspas. A imutável ordem do destino é entendida como algo que é desencadeado pelo movimento do céu, como vimos na sessão anterior. Porém, quando diz que, abre aspas, os astros, confidentes do destino, que mudam as diversas vicissitudes dos homens e que são a obra de uma razão celestial, Manílius submete os astros e o movimento do céu a Deus ou à mente divina enquanto causa primeira, exatamente como faz Posidônio. Dessa forma, os astros refletiriam o Logos divino, não agindo por si só. Essa ideia é evidenciada no verso que se segue, onde Manílius, referindo-se aos planetas, ao Sol, à Lua e às estrelas, diz: a natureza lhes concedeu o governo, a cada um lhe atribui de forma sagrada sua própria incumbência.
e ratificou inviolavelmente o conjunto formado por todas as partes, a fim de que o sistema do destino estivesse, de todas as formas, submetido à unidade. A natureza intencionalmente teria atribuído ao céu, planetas, constelações, Sol e Lua, seus respectivos poderes de influência sobre os acontecimentos e sobre a vida humana, colocando dessa forma o destino dos homens sob a ordem imutável dos astros, que por sua vez refletem a mente divina. Assim, de novo abre aspas, uma citação do Manilius, astronômica, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de trabalho, qualquer atividade e disciplina e qualquer vicissitude que ocorra na vida humana, através de todas as suas circunstâncias, foram englobadas pela natureza sob o destino, fecha aspas. Segundo o pensamento estoico, os acontecimentos obedecem às leis do destino que se reduzem ao entrelaçamento de causas providenciais. Uma citação de Epicuro. O destino seria, portanto, uma realidade natural que se inscreve na estrutura do mundo, já que o mundo como um todo exprime uma disposição imutável na ordem das coisas, e essa disposição é inviolável. Assim, o destino é o nexo causal de um universo pré-determinado, cuja ordem e conexão jamais poderão ser forçadas ou transgredidas. Segundo Reale, o destino é, abre aspas, a série irreversível das causas, a ordem natural e necessária de todas as coisas, o indissolúvel nó que liga todos os seres, o logo segundo o qual as coisas passadas aconteceram, as presentes acontecem e as futuras acontecerão. E dado que tudo depende do logos imanente, tudo é necessário, mesmo o evento mais insignificante. Fecha aspas. Para os históricos, o destino é entendido como algo que está submetido à mente divina, na medida em que ele é a expressão da providência, e por sua vez, entre aspas, explica o fato de todas as coisas, mesmo as menores, terem sido feitas pelo Logos, como se deve e como é melhor que seja. É uma providência que coincide com o artigo imanente com a alma do mundo. Dessa forma, todos os acontecimentos já estariam determinados previamente, conforme afirma Cícero. Todas as coisas existem, mas estão ausentes por aquilo que respeita ao tempo. E assim como dentro das sementes está o germe das coisas que delas se produzem, nas causas estão contidas as coisas que vão acontecer. Os acontecimentos são as causas desdobradas no tempo. Só fazendo uma pausa. Quando eu fiz essa frase, meio que concluindo, eu fiz um raciocínio, claro, ainda tem mais, mas essa questão do destino e tal, já pensando de como é que a gente entende o sistema astrológico, e aí já estabelecendo essa relação entre filosofia histórica, física histórica e o próprio sistema astrológico como acontecimentos que são causas desdobradas no tempo, que é cíclico e é um tempo que é dado pelo movimento dos planetas. Então, os acontecimentos são as causas desdobradas no tempo. E como o tempo está relacionado ao movimento cíclico e ordenado do céu e dos planetas, mapear seu curso e posicionamento, assim como interpretar corretamente o que anunciam, permite aos homens desvendar os caminhos do destino. Porém, a questão moral fica comprometida em um mundo onde todo acontecimento é previamente determinado, onde inclusive as ações humanas dependem da inalterável e necessária série de causas, o que leva à ideia de que os homens não podem ser julgados pelos seus atos. E aí, necessariamente, quando a gente fala sobre o destino, a gente esbarra numa questão ética, quando a gente está tratando do estoicismo. Foi um caminho que eu acabei fazendo nesse item, que é o que o Mágico está discutindo. Assim como não podem ser julgados pelo que fazem, o que acontece nas suas vidas não está em relação com a forma como a conduzem, com seus valores morais e princípios éticos. Segundo Manilius, abre aspas, a fortuna não examina os litígios
favorecer aqueles que o merecem, mas sim caminha errante entre todos os homens sem nenhuma distinção. Fecha aspas. Porém, esboça uma solução para o problema moral que se apresenta a partir da noção de destino com a qual trabalha. E aí o próprio Manilius, né, dialogando com o pensamento histórico, propondo uma solução para um limite, digamos assim, né, que se impõe. Abre aspas, Manilius. Entretanto, tal raciocínio não chega a justificar o crime. De fato, ninguém odiará menos as ervas venenosas porque não nascem por sua própria vontade, mas sim de uma semente determinada. Nem é concedido um reconhecimento menor aos alimentos agradáveis pelo fato de procederem da natureza e não de uma decisão única. Da mesma forma, se deveria dar aos méritos dos homens uma glória maior por dever sua excelência ao céu e por sua vez odiaremos mais os malvados por terem sido criados para a culpa e o castigo. E não importa de onde vem tudo, como tal há de ser reconhecido. Ou seja, as ações praticadas pelos homens, sejam elas virtuosas ou condenáveis, são decorrentes do céu e das inúmeras combinações que ele pode apresentar. Um destino que se inscreve de forma inviolável. Nas palavras de Manilius, o destino outorga aos humanos suas habilidades e características, seus defeitos e méritos, suas perdas e ganhos. Porém, isso não isenta aquele que praticou um crime de responder por ele. Fecha aspas, e ganhos, fecha aspas, aqui no seu. Porém, isso não isenta aquele que praticou um crime de responder por ele. Dado que tudo que acontece no mundo é decorrente de uma combinação de causas predeterminadas, e essa é a condição natural de tudo que é. Ninguém pode renunciar àquilo que lhe foi dado, nem ter aquilo que lhe foi negado. Aspas, tá, gente? Ninguém pode, com suas preces, apoderar-se da fortuna contra a vontade desta, nem escapar dela quando a possa. Cada um tem que suportar sua própria sorte. Nesse sentido, no raciocínio de Manilius está implícito o posicionamento adotado pela escola histórica diante dessa questão, que pode ser resumido nas palavras de Vial. A verdadeira liberdade do sábio está em transformar os próprios quereres aos dos destinos, em querer com o destino o que o destino quer. Esta é a liberdade, enquanto nacional aceitação do destino, que é racionalidade. De fato, o destino é o logos, e por isso, querer os quereres do destino é querer os quereres do logos. Liberdade, portanto, é levar a vida em total sintonia com o logos. Vemos com isso a tênue fronteira entre a física e a ética histórica. Agir de acordo com a lei moral significa agir de acordo com a natureza universal, com a ordem segundo a qual ela opera. E aí termina a discussão sobre o destino na ordem. Ou a gente continua para discutir o lugar da divinação, ou a gente discute de repente alguma coisa. Eu tinha umas coisas aqui pra falar, bem batendo papo, que a gente pode ler mais, não tem o tempo já. Eu li esse texto e li outras partes em função de fazer menções e fiz observações, mas nenhuma especificamente sobre esse capítulo do destino. Aqui a questão do destino apareceu, né, um pouco no mapa, um pouco também no Ptolomeu. O que logo me chama a atenção é a diferença em relação ao Ptolomeu, que logo na primeira frase, né, se tem uma nível, todos os acontecimentos dependem da vontade, todos, né, exatamente. Exatamente. Então, nesse aspecto, é aquilo que a gente estava fazendo antes de Peraí, será que também, porque o destino é mais amplo do que só as influências dos astros? Não, mas aqui, todos os acontecimentos dependem da vontade do aspecto do céu, isso não é isso.
Não, eu falo em destino também, meio que passando, mas ele fala em destino. Não, é porque também. na hora que ela fala até os menores detalhes, ele está falando do destino. Eu achei que os astros, entendi. Mas aqui, Você acha que está tudo vinculado aos aspectos do céu? sim. Eu penso Porque destino que não é isso diz sinônimo. exatamente Começa isso. assim, todos os acontecimentos determinam essa aspecto do céu, já que os astros mudam o destino segundo suas diversas posições. Não são todos os acontecimentos. Porque me pareceu Eu acho que interessante essa destino era uma marca palavra diferença. mais ampla do que só do que os aspectos do céu. Eu também achei isso, porque uma coisa que me intrigou bastante foi o uso da fortuna. Né? E eu ainda fui no original latino, tanto que até porque qual que era a tradução que você usou, né? E tem essa recente aí da USP, né? E eu acho que a fortuna tem uma coisa Recente da USP? Do Maneiros inteiro? Sério? Uma edição de mestrado. Eu acho Do que foi Maneiros junto, todos, os praticamente, 4 livros? 2007. Os 4 livros do mestrado? Eu não sei o nome, eu também vou trazer a referência. Pô, peraí, procura aí na Já internet. Tô comprando. É que vocês conhecem o cara da USP? Não conheço. É que o meu orientador, ele participou da banca. Né? Ah, mas foi editado como livro já? Não, acho que Ah, não sei se foi tá. editado. Tava da Ah. Mas, Tem que botar na nossa Tem que lista. trazer ele pra cá. Tem que botar na nossa lista. mas eu acho que o que é interessante é que tem um fator da fortuna aí que, não sei, teria que olhar com calma, né? Você talvez consiga dizer melhor, né? Qual que é o fator da fortuna? Se ela é correlata toda hora que ela aparece com o destino, mas não me parece, né? Não sei, tem alguma coisa ali que acho que distorce um pouco, né? Acho que o destino tem um valor, a fortuna parece que tem um valor um pouco diferente, né? Na hora que você colocou aqui essa citação, né? A fortuna não examina os litígios, né? No original latino está nec fortuna probat causas. Não avalia, não averigua as causas. Né? Eu acho que tem um pouco disso, dessa causalidade com que ela tem. Com causa, sinantia. Isso? Acho que isso. E também a lei da causalidade universal, não é isso? Ah, é, a lei da causalidade. Então, eu acho que assim, parece que a fortuna não considera isso que o destino considera, porque o destino é tudo uma causalidade concatenada, né? Uhum. A fortuna ela não varia isso, é como se fosse uma quantidade, me parece, né? Não sei se está muito estranho o que eu estou querendo dizer, mas eu acho que tem algo para ser investigado aí, qual que é o que ele quer dizer com fortuna versus destino. Normalmente é O Boécio, na relação da filosofia, ele põe a fortuna como algo, como se fosse uma entidade. É sorte. E ele usa a sorte aqui, mas é outra palavra, né? Ele usa a sorte. E o que eu acho interessante também é porque nessa época já tinha a parte da fortuna, né? Como termo, não era sós, fortuna. E aqui ele usa sorte, tem uma parte que fala de sorte, que é sorte, em latim, e fortuna, né? Então são coisas diferentes, tem o destino, a sorte, a fortuna, qual que é o papel de cada um deles? Então parece coisa aí para ser verificada, né? Eu não sei o que você reparou nessa... Quando eu fiz essa questão, eu não fiz essa distinção. Porque Isso é muito curioso, porque essa frase que ele está traduzindo aqui, a fortuna não significa exatamente a frase também que chamou a atenção. A fortuna não examina os litígios para favorecer aqueles que merecem, mas sim caminho errante entre todos os homens sem nenhuma distinção. É muito parecido com o fenômeno que tem sistematizado no Idade Média e tal, que é o dom da lágrima. O dom da lágrima, quer dizer, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o processo é muito parecido em termos desse tipo de apresentação, tal como está nessa frase. Você pode chorar, as pessoas choram, só que existe um tipo de lágrima, um tipo de choro que acontece num determinado momento, quando você se arrepende de um determinado pecado, você está numa profunda comunhão com a divindade do Deus cristão, e ali, nesse momento, existe um determinado tipo de lágrima que corre de você, é um processo psicofisiológico, mas que você sabe que aquela lágrima ali é especial. E isso eles chamam, de maneira grosso modo, eles chamam de dom da lágrima. O dom da lágrima não é dado a qualquer um. Ele é um carisma, é um atributo da divindade.
uma graça. O dom do arrependimento genuíno não é dado a qualquer um. Não é dado a qualquer um. Então é algo que por um lado tem uma importância social muito forte. O Luís IX, que era o rei francês, depois foi canonizado São Luís, ele ficava desesperado, pedindo ao confessor dele que intercedesse junto a Deus, em nome dele, para ele obter o dom da lágrima. Porque apesar de ser rei, apesar de ser praticamente santo, de ser canonizado depois, mas cumprir todas as regras de um cristão perfeito, ainda ser o rei da França, ele não tinha o dom da lágrima. Porque é uma coisa errante. Aquilo não funciona, não é para todo mundo. Entendeu? Tem uns monges que também choram por desesperado, mas eu não tenho, eu não consigo ter. E aí, mas não é para qualquer um. Então me chamou a atenção porque a fortuna, né, que é esse elemento que é o acaso, exatamente, não é o mérito, é o dom, é algo que vem da inefabilidade divina, de algo que você não consegue compreender. É o Deus que coloca isso lá em você. Por que ele coloca, ninguém sabe. Né, que é essencialmente misterioso. Eu fiquei achando isso aqui bastante parecido com essa formulação. Agora, nesse sentido, não se assemelharia com a própria noção de destino? Não, sim, não é uma tem. coisa que eu construo, mas que eu expresso em função de causas que já estão encadeadas, independente da minha vontade, digamos assim. Uhum. Não, porque fortuna parece algo que é uma entidade. Que é uma coisa que entendeu? Não é o acaso enquanto probabilidade do mundo material. É algo que vai até o indivíduo, que se instala no indivíduo. Justamente, quando você falou, eu me toquei disso, queria saber se fortuna era uma entidade. Se é uma entidade que pode ser associada a uma entidade astrológica. Isso com certeza. Não. Sim, pode ser. Nesse caso? Mas ele Aqui mesmo no está Manilha, lembrando. mas aqui no Manilha. aqui não. Aí em Goiás, por exemplo, século VI, a fortuna não faz diferença. Você observou que Na verdade, o que eu observei é que existe um termo técnico, né, que seria pars fortuna. A parte da fortuna. Mas aqui não é outra coisa. Né? É simplesmente como se fosse uma entidade, talvez. Né? Mas não parece, porque eles falavam, os antigos eles tinham a mala fortuna, a mala e a boa fortuna. Né? No geral, quando se fala só fortuna, você indica que é boa. Né? Mas aqui quando ele fala de destino, não sei, o que dá a entender, eu não fui a fundo, né? Eu até comecei a pincelar no texto toda a referência com o futuro, tem vários, né? Tem números, né? No Manilhos? No Manilhos, Tô vendo. E daí me parece que a fortuna seria aquilo que aconteceu com a pessoa, o destino que se impôs à pessoa, e como ela não tinha conhecimento, o patrão boa uma fortuna. Né? Então eu acho que é como se fosse já, eu não sei, é o que me dá a entender. Né? Seria que eu acho que fazer essa Onde que distinção. estão as frases com fortuna? Porque não era, acho que essa proposta. Mas eu achei interessante isso. Né? Eu cheguei a fazer um trabalho sobre fortuna em Maquiavel, né? Então eu tinha estudado um pouco. Na verdade, na hora porque na época que eu fiz esse trabalho, eu jamais pensei em procurar em Manilha, né? Mas tem um valor de fortuna. Não sei se é o mesmo da tradição, ou se é o mesmo, a fortuna seria um correlato do destino histórico. Né? Pois é, eu queria investigar isso para ver o que significa propriamente, porque é muito forte no texto. E só aparece aí, esse fortuna? Eu digo, aqui agora, você só citou aí, nessa coisa do litígio, né? No livro 4 aparece umas 10 vezes. Não, O Goiás ele aparece como um diálogo, uma prisão, e eles vê a fortuna oposta à razão. A razão é uma forma de você conquistar, se livrar justamente da fortuna, que é algo implacável. Ele diz assim, clama a razão justamente para se livrar da fortuna. Isso é algo implacável. Não sei se é o destino assim, mas parece mais uma entidade. Algo que aparece, que acontece na sua vida, de forma
Ele faz toda a discussão do diálogo com a razão e tinha que se livrar disso. Então é considerado que a escolástica pensaria muito. Entendeu? Essa coisa assim. Pessoal, sabe uma coisa que também que me chamou a atenção? A primeira frase é: todos os acontecimentos dependem da vontade do aspecto do céu, já que os astros mudam o destino, segundo suas diversas proposições. Eles não determinam. Não, mas depois, logo depois ela fala, determina, é quase que o destino e os astros fossem mesclados, assim. Mas é porque foi a primeira vez que eu estava lendo aqui, e aí me pareceu às vezes que não, que o destino era alguma coisa maior, que os astros mudavam, e aí, não sei, me pareceu que fossem, mas talvez não, você pensou como idêntico. Os astros são a causa do destino, a causa do destino. Fica bem clara essa ideia quando ele fala sobre o sistema astrológico mesmo. E aí eu descobri isso no item, né, que a astrologia como um sistema ordenado. E aí ele propõe subdivisões do zodíaco, né, além dos 12 signos de 30 graus. Então, é uma divisão de cada signo ser dividido por 12, de 2,5 graus, uma divisão de 2 graus e meio, né, e que cada um dos 12 signos coubesse em cada signo, além da divisão dos decanos, que são, né, cada um dos signos de 30 graus dividido em 3 partes de 10 graus. E aí essas subdivisões, elas se sobrepõem e dependendo do grau do planeta, ele estaria em várias camadas, digamos assim, zodiacais, e isso determina os acontecimentos, né? Então, ao longo da obra dele, eu vejo uma sobreposição, né, entre astros, movimento dos astros e destino. Então, não sei se seria mudar no sentido de uma coisa é o destino, os astros mudam esse destino. Né? Ou o sentido de que vão transformando ao longo deles, irem transformando também. Cara, eu acho que a princípio isso é bem diferente dos históricos antigos. Eu não vejo isso tão explícito assim nos históricos antigos. Ia ser maravilhoso se fosse ver um texto assim do Crisipo ou do Cleantes, entendeu? Uma coisa tão explícita assim. Me dá mais a sensação que o destino, porque o Deus está imanente. Tudo bem, os astros têm o hegemonicon lá, eles, mas assim como o corpo, nós temos o hegemonicon que dita certas coisas no corpo, mas tem coisas que estão para além do hegemonicon, me parece que os astros podem até ditar o básico da coisa, mas tem coisas que estão para além dos astros. E o destino seria englobar tudo isso. De repente, por eu estar esperando isso, que eu li já, que é diferente. Mas não sei, uma coisa para rever também. Eu acho que tem uma questão que é como é que um astrólogo, se é que ele considera de fato um astrólogo, onde ele vai ter astrologia, porque tem essa discussão também, né, como é que um astrólogo, né, do século I se apropria, né, de um pensamento filosófico como base, né, de sustentação dessa astrologia que ele propõe e é uma leitura que ele faz, né, então talvez, né, nenhum autor dos antigo, talvez tivesse mais explícito em Posidônio. Posidônio, que é o diálogo que eu estabeleço o tempo todo. Né? Posidônio e com Cícero também, né? Mas essa associação tão explícita entre sistema astrológico e o estoicismo é um dos que não tem. Uns conceitos aqui. Uma coisa que eu não falei, que é Lovus Spermaticos, que você chegou a falar de sementes e tal, né? Que todas as coisas têm uma semente racional e tal. Outra coisa também que eu lembrei, que você falando, Édipo é culpado pelo que faz, não por não ter tido, pela intenção dele. Digamos, é uma justiça dos atos e não uma justiça das intenções. Então, Édipo não sabia que estava matando o pai e comendo a mãe, mas ele é culpado assim mesmo. Ele é culpado assim mesmo. Então parece uma coisa assim, mesmo, não sei o que, não, foi o destino que fez, não interessa, você é culpado assim mesmo. Que é uma típica noção de direito da tragédia. Da tragédia. E tragédia e estoicismo tem muito a ver. Né? A questão, não de você chorar como Édipo, né? O estoico não choraria como um Édipo estoico, né? Aceitaria com minha mãe também.
Né? Seria uma coisa mais, né, resignada, né? Ou até furaria os próprios olhos, assim, tudo bem, né? Assim, admitiria, né? O destino e tal. Mas, tanto é que Sêneca escreve tragédias, é uma coisa que eu adoraria estudar mais, como é que são essas tragédias cênicas, tem tudo a ver com o estoicismo dele, né? Agora, isso me pareceu aqui, como que ele fala, né? Porque no estoicismo antigo eu acho que tem até uma certa... Você poderia modificar, que eles incitam o homem a ser melhor, a mudar os hábitos dele com esse argumento do preguiçoso. É uma coisa assim, cara, não, você pode fazer bom sim, vai e faz a coisa certa. É contraditória com a lei do determinismo total. Mas pelo que você está falando, não, você vai fazer o que vai fazer, independente. E você é culpado assim mesmo, né? É super forte, né? O Eduardo Boechat me deu uma coisa. Isso que eu tô falando, ó. Eu chamei o Eduardo Boechat, é o cara que fez o doutorado. Fala com ele. Fala, Eduardo. Pode falar mal de você não, Eduardo. Eduardo é o cara que fez doutorado sobre manílios lá em Londres. Eu falei pra você que eu mandei em contrato com ele. O que ele falou aí? Ele botou acho que um verbo, Rocknismo de Baltazar, nunca fortuna. A fortuna é ultimamente submetida ao fato, ao destino. Então ele acabou a mesma ideia. Ele botou duas passagens que parece que é a fortuna é submetida ao de destino. Manilhos, e ele está dizendo que a fortuna de Então é uma entidade intermediária entre o destino e De novo, a fortuna ou acaso prova ser ultimamente submetida ao fato, ao destino. 4, 96, 101. Se você acreditar, não pode mais suportar. Então tenho... Muito obrigado. Obrigado pela participação. Continua aí. E você está traduzindo isso do inglês? Como é que é? Do espanhol, que é essa grega. E outra de Harvard. Da Londres. Eu comparava as duas. E eu usei as duas. Eu posso fazer uma observação sobre uma relação britânica? Na verdade é assim. Primeiro tem uma curiosidade, né? Vou começar pela curiosidade, né? Está na página, na verdade eu chamei de página 16, eu não tenho só essas páginas, mas é quando você vai falar como a natureza fez depender do destino e a vida dos homens dos astros. É uma passagem do próprio Manílios, né? E ele vai associar os astros à glória e à fama. Você está dito assim, a natureza, Manílios, né? A natureza fez depender do destino e a vida dos homens dos astros, os quais defenderiam o mais elevado dos atos, a honra e a glória, o renome, e girariam sem se cansarem jamais. Eu fico me perguntando, quer dizer assim, que relação é essa que o Manílios está estabelecendo entre a posição dos astros e o fenômeno, que eu chamei de fenômeno. Aqui eu acho para você, tá certo. Aqui. A natureza, aí volta lá. É o final dessa passagem lá. Porque assim, eu consigo conceber a relação da astrologia com o temperamento, aqueles cânones clássicos da astrologia, né? Prognóstico futuro, temperamento, mas aí a relação que ele estabelece com a fama, com a glória e com a renome é muito evidente. Aí eu falei, poxa, que relação é essa? Aí eu falei, é uma curiosidade que eu tenho, tá? Essa não é minha pergunta. Eu falei, vou perguntar, porque
me soou. As coisas definidas no mais elevado dos atos, a honra e a glória. Gerariam sem se cansarem jamais. Pois é, boa pergunta. Também fico, né, pensando se talvez ele não está fazendo referência à ideia do bem, ou de que teria como finalidade o bem. Eu também pensei. Eu também pensei nisso. Talvez. Pois é, o Se ato. a gente fizer essa associação com o estoicismo, que é o que eu estou defendendo de começo ao fim. O ato glorioso, o ato excelso, ele teria uma característica, e isso de alguma maneira teria uma relação com a posição dos atos. Porque eu pensei, porque eu não sei o que ele está considerando como renome, glória. Eu só sei que ele está dando um valor, assim, digamos, de excelência ao ato praticado pelo homem. Não sei, porque aqui que ele está dizendo, ó, quer dizer, a crítica que era do universo fosse governado pelo universo mesmo, também fez depender do destino e a vida dos homens, os astros, os quais, os astros, né, defenderiam o mais elevado dos atos, a honra e a glória, o demônio, como se os astros, entre aspas, defendessem ou tendessem a elevar, como se eles levassem alguém, ou aquilo que fosse o mais elevado dos atos. Mas os astros. Fiquei pensando, se os astros de alguma maneira não estão dando assim, uma espécie de rota para que o homem cumpra o melhor dos seus atos. Mas aí teria uma certa liberdade, teria uma certa... Ele poderia escolher que ato ele faria. Isso, né? Me pareceu que não, né, que você estava indo. Pareceu que o homem não pode nem escolher seus atos. Seus atos estão já determinados. A escolha é você se conformar a eles. Isso me chamou a atenção. Porque assim, foge um pouco do cânone astrológico que a gente conhece. Temperamento, prognóstico futuro e coisas do gênero. Né? De repente vem uma coisa como renome, fome e excelência. Aí eu falei, epa, peraí. Quer dizer, porque glória não tem lugar nenhum na filosofia antiga. Né? A glória dos heróis, a maneira como os filósofos vão se apropriar desse termo. Aí eu falei, aqui tem uma questão, eu usei duas traduções. Eu não chequei no original. Então tem uma questão, ver como é que esse trecho está de fato no original, para ver se a glória foi Tá bom. Porque de qualquer maneira tem alguma relação, porque fala dos atos nobres, tem uma série, por mais que a tradução seja equivocada, a repetição me leva a crer que tem algo. Agora, além da curiosidade, uma defesa de uma ideia que você assume na sua tese, né? De que, vou dizer com as suas palavras, de que Maneiro se distanciou da antiga visão baseada no simbolismo astral, né? E que ele vai defender a ideia de uma causalidade física. Né? Aí você fala, em determinado momento, a constelação, portanto, produz efeitos, e não só os sinaliza. Essa relação pela qual o céu produz causas, efeitos e eventos na Terra aparece em toda a obra astronômica. Então, assim, como leitor, eu vi você assumindo a bandeira a qual defender de que não vimos, então, a noção de causalidade física ela é tal que acaba colocando uma menina numa posição que contradiz toda uma tradição que falava da astrologia como sinais. Né? E, claro, eu achei que você assumiu essa bandeira e fez isso porque você estava querendo mostrar na sua tese o quanto que Maneiros tem por base a filosofia estoica,
que também toma como referência a causalidade material. É o que você fala também em determinado momento, né? A imensa quantidade de trechos que estabelece uma relação direta e causal entre signos, constelações e planetas, com as mudanças na natureza e interferência na vida humana. Olha, aí de repente, lá já na página 27, depois eu posso mostrar qual é, você diz assim, você lembra que Maninos disse, a partir do sinal dado desde o alto, por aquele que pode ser considerado líder do puro, as estrelas e o céu como um todo sempre se movem. E aí você começa a fazer uma série de referências sobre sinais. Quer dizer, para quem está defendendo a ideia da causalidade física, ainda mais colocando Maninos como um autor que se contrapõe a toda uma tradição de uma astrologia que só sinalizava, eu achei que isso podia ameaçar a força do teu argumento. Tá, por quê? Desenvolve mais. Porque se ele se contrapõe a uma tradição astrológica que tomava a astrologia como algo que sinaliza, então na obra dele, tudo que ele fala de sinal deveria ser ou muito irrisório frente à noção de causalidade astral, de causalidade física. Mas não é o que acontece quando você começa a mencionar. Claro, é claro que seria desonesto da minha parte se eu pegasse e falasse assim, tudo que ele falar de sinal, isso vai jogar fora. Porque aí você conseguiria provar a sua tese. Mas o que ocorre é que ele também fala de sinal. Então a minha pergunta é, se ele é, como você disse, ao autor que se distanciou da antiga visão baseada no simbolismo astral, que tomava os astros como sinais, como explicar então essa relação num autor que ao mesmo tempo fala de causalidade física e ao mesmo tempo de sinais, né? Qual exemplo? Bom, vamos lá. O primeiro esse é o problema da página. Mas eu acho isso fácil, tá? Porque o meu caso, eu leio publicado na página. Na página aqui, sobre o destino. Mas o final do capítulo anterior, ó, a partir do sinal dado desde o alto, por aquele que pode ser considerado hiperfuturo, as estrelas e o céu como um todo sempre se movem. Então não pode ser. Mas será que esse sinal aí está no sentido de um sinal que anuncia, mas não necessariamente se escreve? Então, isso é ótimo, mas como essa discussão não entrou no jogo, é por isso que eu estou fazendo a pergunta. Porque você disse assim, olha, Domingos foi aquele que defendeu tal a causalidade física que ele se contrapôs a toda uma astrologia antiga onde os astros sinalizavam. Poxa, legal. Aí de repente o Maninos começa a falar de sinal. Então, eu senti falta de uma resposta sua para essa relação entre causalidade física e sinal. Porque ó, o sinal vai aparecer aí, vai aparecer também na página seguinte. Assim como interpretar corretamente o que anunciam permite aos homens desvendar os caminhos do destino, que está em sobre o destino, foi o que a gente leu. 29, 30, tá vendo? Olha lá. Logo na página seguinte. Finalzinho daqui, tá vendo? Mapear o seu discurso, assim como interpretar sem palavras suas, desculpa, corretamente o que anuncia. Eu perguntei, então esse anúncio é um sinal. Tá entendendo? E aí depois também, mais adiante, já sobre a adivinhação, existe uma harmonia pré-estabelecida entre um acontecimento futuro e o sinal que o anuncia. Né? Aí eu fiquei me perguntando, assim, como é que a gente poderia, então, juntar as suas duas argumentações e entender como é que, para Maninos, a questão dos sinais e da causalidade física se coaduna no marxismo. Eu até acho que você deu essa resposta para isso quando você vai explicar o que é adivinhação. E aí você vai falar como opera essa adivinhação. Mas como ao longo do texto, da escrita,
tem o termo sinal. Você faz essa afirmação histórica que é contundente, né, de que Mamilos foi este. Aí eu falei, poxa, eu preciso apontar para a Angélica isso. Legal. Entendeu? Talvez tenha ficado um pouco confuso nesse sentido que É. você está colocando, mas ele, ao longo da obra, ele coloca essa relação entre o céu e os acontecimentos de uma forma tão direta que esse sinal, nessa citação da obra dele, tem esse sentido. Como os sinais. Exato. Até porque aí, se eu não me engano, ele está falando de Deus como causa primeira, né, e como essa razão mais forte que está nessa esfera dos astros, digamos assim, né, como um sinal de Deus para os astros se moverem e operarem as causas. Porque aqui, essa parte anterior, eu estou exatamente falando dessa ideia de Deus como um logos que movimenta. Então, ainda assim dá para sustentar a ideia de que o Mamilos foi esse, que se antepôs mesmo a essa astrologia que sinalizava. Tá bom. Legal. Acho muito legal um destaque que você dá para além de a astrologia ter se beneficiado do estoicismo, o estoicismo também se beneficiou com a astrologia. Eu achei isso interessante também como uma conclusão final. Ele se aproveitou, né, vamos dizer assim, do prestígio da astrologia, de ascensão, cada vez mais ascensão, prestígio mesmo político, né, e para poder fundamentar, né, a própria simpatia, no momento que você fala, né, que eles usam a astrologia para provar a simpatia, né. Então achei interessante isso, porque de alguma maneira acaba passando para percebido, acaba que a história da filosofia só registra o contrário, né? Como a astrologia se beneficiou do estoicismo, mas você está chamando a atenção para como a filosofia, o estoicismo, então, né, se beneficiou com a astrologia. Isso eu achei interessante. E acho que não, em relação a isso tem uma outra questão. Tá, mas esse é o final, né, da minha dissertação, né, que é aquela conclusão que você mais sugere do que, né, do que uma conclusão daquilo que você desenvolveu ao longo da pesquisa, né, então eu sugiro isso, né, e é uma maneira de eu sintetizar essas duas partes da dissertação, né, porque a primeira ela basicamente uma olhar para a história da ciência, né, dessa nova história da ciência, para entender, né, as relações de poder, né, com o conhecimento, e o lugar que a astrologia ocupava em Roma. Essa parte foi uma parte que você até disse que não vai se repetir, mas essa foi mais uma que eu disse. Eu achei também a parte mais legal. Não é? É o cara que tem N no meio, maiúsculo. Denarius. Denarius. É uma mulher, viu? Denarius, é o nome da pessoa que tem N no meio. E é isso, né? Essa questão do poder, como é que são várias hierarquias de poder, como é que é como se o imperador fosse o código, tivesse uma correlação com o próprio código, assim. Isso é muito legal. E o poder do imperador ele emana naturalmente. E eu até fiquei pensando nessa discussão toda que a gente trava sobre a relatividade, que na verdade esse poder atribuído aos astros, ele é cultural, numa tentativa de salvaguardar a democracia. E o rei, né, nem o céu, nem ninguém tem poder sobre mim. Sou eu que invento a minha linguagem. Então eu fiquei pensando nisso, quando a gente estava discutindo, se não tem alguma coisa política por detrás dessa vontade de dizer que não tem linguagem natural nenhuma na natureza, não. Que é tudo construção humana para a gente garantir a nossa liberdade, de poder criar o nosso mundo, né? Criar nossas leis. Criar vários mundos, né? Vários mundos possíveis. Você sabe por que essa relação é cara? A relação inalienada entre política e filosofia na antiguidade. Tem um comentador, que é Lloyd, ele vai comentar as cosmologias antigas desde a Pisciana, e ele vai lembrar que boa parte desses filósofos, que são os físicos, os
cosmólogos, eles foram também os intelectuais que redigiram a legislação das cidades, né, as patrimônios, né, e eles eram também nomotetas. Então, de uma mesma cabeça, era uma cabeça que pensava na estrutura do cosmos e, ao mesmo tempo, na estrutura da cidade. Então, ele diz assim, que quando Anaximandro pensa numa terra que está num centro e que nenhuma outra força a domina, ele usa o verbo que é prato, que é um verbo político, que é para falar do ato de dominação, de dominar. Então, ele entende que Anaximandro está falando de um sistema cósmico que é tal qual o sistema democrático. Porque cada um ocupa a sua parte e ninguém toma o centro. Então, ele começa a supor que cada filósofo, ao estruturar o teu cosmos, é porque ele tem implicitamente na cabeça dele uma ideia política. Ele está projetando uma ideia política no cosmos. Então, assim, é uma intimidade muito grande entre política e cosmologia, né? E aí, quando você começou a falar disso, eu falei assim, eu vou me Mas eu fiquei curiosíssimo com isso. Toda essa primeira parte é uma discussão política, e a astrologia a partir desse ponto de vista. Porque a companhia se apropria desse conhecimento, para fazer valer o seu lugar político, porque já era um conhecimento que tinha status, mas a partir do momento que está associado ao imperador, né, no Império Romano, se estende assim, por todo o Império, acaba ganhando mais status ainda, então uma dupla alimentação ainda. E aí, no finalzinho da dissertação, quando eu proponho também essa dupla alimentação, digamos assim, que específica na astrologia e tal, é uma maneira de resgatar tudo isso que eu discuti na primeira parte da dissertação e trazendo de novo a filosofia, ou o saber, ou os sistemas de pensamento que é uma dimensão política. E aí essa questão da filosofia não passa por aí, mas é possível. Pelo menos eu estou sugerindo isso, é possível pensar também o quanto o estoicismo, o médio estoicismo, se beneficiou dessa aproximação da astrologia, inclusive para justificar alguns dos seus pressupostos. Eu sugiro isso no lance. Pode até? A tecnologia que no Facebook, uma coisa. Essa maior elogio. Quem? Cid Oliveira. O Cid? Oi, Cid. Está na nossa foto Eu histórica. falei que eu queria aparecer. Está na nossa foto histórica do Exatamente. Você fala em função do partido, isso me interessa. Mas eu queria saber, pergunta, se é o ensino da astrologia como disciplina, se seria o ensino da astrologia como disciplina, da astrologia como concepção do mundo, como uma autonomia, ou um esclarecimento sobre algo que está pulando ali, que é isso? Eu vou lá, vou escrever algo para explicar para eles o que é isso que está no mundo. O conhecimento é esse. Quando eu penso no ensino da astrologia, vou ensinar a astrologia para alguém, aprender a astrologia. Mas eu, por meio da astrologia, ensinar ou explicar uma discussão astrológica também. Com a astrologia você também ensina a própria noção de destino. Então, eu queria ser curioso. Você menciona, Então, é uma grande discussão, digamos, em torno da astronômica, como ganho didático, e aí se desdobra também na polêmica de o Manilio era ou não era astrólogo, enfim, porque a astronômica ela é uma obra que apresenta os conceitos astrológicos, que apresenta a astrologia, então, os conceitos básicos, os signos, os planetas, a combinação, os aspectos, algumas
astrologia, a questão da geografia, a questão das doenças, mas não necessariamente uma aplicação prática disso. Então, não tem mapa, não tem, como se interpreta e tal. Então, na primeira parte da dissertação, eu faço a discussão da análise dessa obra como uma obra que tem a função de meio que apresentar a astrologia para os romanos, como parte da assimilação da cultura grega em Roma. Então, não necessariamente como uma disciplina a ser ensinada, mas como um conhecimento que está sendo assimilado. E não necessariamente para astrólogos, para formar astrólogos, mas para informar uma nobreza, como parte da cultura grega. Eu me deparei também com essa questão, de forma geral, por conta do vocabulário da astronomia e da astrologia no latim. Foi bastante criticado do ponto de vista da história da ciência, porque eles falam, bom, não tem muita relevância esse vocabulário, porque o grego ele era muito mais específico, muito mais técnico, e os romanos não conseguiram transpor isso. E por quê? Daí tem um autor, que é o Leberto, que ele fala o seguinte, ele fala várias coisas, mas acho que foi isso. Do léxico latino. Do léxico latino de astrologia e astronomia. Ele fala que, na verdade, os romanos não se propuseram isso, a fazer tratados técnicos. Eles se propuseram a fazer o quê? Fazer uma assimilação através dos manuais, de uma tradição de manuais gregos, que já existia, existia, por exemplo, como o Bará, e fazer isso disponível para a res pública, tornar isso mais palatável. Então acho que vai um pouco nesse sentido, de não fazer uma coisa muito excessivamente técnica, pelo menos no latim. Isso não existe tanto no latim quanto existe no grego. Daí eles falavam, existe uma resistência inicial no Cícero, por exemplo, em usar termos gregos, ou termos literais. Então às vezes eles criavam compostos em latim para dar uma ideia, para traduzir uma ideia que no grego era mais específica, mais detalhada do que eu acho que Olha, quanto à questão da Marquinhos, quanto à questão da política, o Eduardo também fez um comentário, você viu aí? O livro é carregado de política. O aluno, o livro do Manique, o aluno interessado pode ter sido Tibério, que era um grande astrólogo, por sinal, fecha aspas. Confere aí, Eduardo. O Marquinho não está acreditando em você, cara. Calma. Eu só não sabia. Não, a exclamação do Mago não foi de descrença, foi de surpresa. Obrigado. É interessante como a história esconde certas coisas, interessante. Mas o Espanha pode ter sido morto por Tibério, uma conspiração pisando, por ocasião da morte de Germânico, o tradutor da Terra. Manilhos pode ter sido morto por Tibério. conspiracionismo. Nossa, isso tá boa. Na próxima a gente tem que chamar o Eduardo, O cara ficou 10 anos estudando Manilhos na Inglaterra, ele é o cara que a gente, ele sabe Posidônio pra caramba, assim. Posidônio pra caramba. Manilhos está causando, né? Mas já que falamos aí da política, e uma das coisas que chamou a atenção lá na primeira leitura, em 2007, porque essa impressão foi feita em 2007, por aí que eu fui embaixo do braço na filosofia. É que em alguns momentos, já lá no resumo, e em vários outros momentos, você fala, apesar de você estar defendendo todo o status político, que está associado à astrologia, porque uma série de autores, imperadores, astrólogos reais, enfim. Mas você, em alguns momentos, já começa no resumo, você fala sobre a astrologia adquirir status de ciência, status epistemológico. E aí eu me pergunto se nessa altura, por tudo inclusive que você falou,
a impressão que eu tenho é que o status epistemológico, de alguma maneira, já havia. Tanto é que, de alguma maneira, o estoicismo vai fazer uso, né, da astrologia, que é uma, né, como você finaliza, também me chama atenção, assim, no final. Então, falar em ganho de status epistemológico tenha sido para... exatamente. Ganhou Poder. Poder sim, poder político, mais poder, poder, exatamente. mais Que é o que, alcance. exatamente, que eu acho que é o que está ali o tempo inteiro na sua tese, né? Está o tempo inteiro falando isso, mostrando isso com base assim, Data também, né? Ela tem um texto sobre isso. Inclusive, tem um trecho que eu falo sobre as outras, né, práticas divinatórias e quanto a astrologia foi ocupando o espaço delas e elas foram cada vez mais marginais e hoje em dia... Então, quer dizer, de repente, com relação a isso, né, ela se sobrepõe epistemologicamente, né, ou se destaca epistemologicamente em relação a outros saberes. Mas não que ela tenha ganho Pois status neste momento, né? Em alguns momentos você pontua isso, aí eu acabo achando que até vai em contradição com o fio que você está tecendo aí, por conta do que você está querendo mostrar como ela não é o poder. Claro. Poder é o status político. O epistemológico já havia, tanto é que se fez uso dela. Até pela própria existência da astronômica. Exatamente. Se ela não tivesse esse status, talvez ela não tivesse sido criada. Então, enfim, eu acho que aí você coloca a derradeira radical nessa possibilidade quando você fala justamente disso que eu chamei a atenção antes, né? Como a filosofia também se beneficiou. Né? Então, se beneficiou de algo que já tinha de alguma maneira, né, um status. Ele já era lei da natureza, ao fim e ao cabo já era lei da natureza. Né? Porque a gente está falando aqui, vamos defender a física histórica, já era lei da natureza. Então já tinha um status. Mas eu acho também legal, como na primeira parte, apesar de não ser completa aqui da discussão, né? Mas na ocasião acabou que a gente não teve oportunidade de falar sobre isso. Acho interessante como você traz na primeira parte a contribuição, né? Não só da filosofia, infelizmente, né? Da poesia, né? O Fábio, a gente chama de falar de poesia, um poema, né? Para essa atmosfera, né? Para a criação dessa atmosfera. Acho que isso muito importante. Eu sou suspeita, né? Só adoro o seu trabalho. Uma coisa que eu gostei muito, que eu achei assim, muito honesto e corajoso, foi que, apesar de você ter se proposto para defender a ideia do fundo da teoria astrológica de Manilha, que está alicerçada pela filosofia histórica, ainda assim, no final você fala na tese, tem três coisas aqui que não são do estoicismo e eu preciso observar. Aí você vai o vazio, vai o próximo e vai o próximo. Então, no momento o pesquisador poderia isso, né? E você coloca, você fala do hermetismo, fala do vazio, você fala de uma outra terceira coisa que agora eu me lembro que Mas o vazio é mais para reforçar a posição histórica do que para mostrar que ela sentiu. Mas um conhecedor poderia exatamente pegar e falar assim, mas peraí, ele fala do vazio, quer dizer, você já até se antecipou, né? Você deu a sua interpretação à questão do vazio. Mas assim, eu achei isso honesto, né? Às vezes é difícil lidar com algo que contrapõe aquilo que você está defendendo, né? E ainda assim se abrir espaço para isso. Aí, assim, só para destacar, eu já falei, eu estava falando sobre o colonial, eu vejo duas diferenças básicas em Marco. Né? Então, a questão do determinismo, né? Então, a gente tem um forte histórico do colonial, né? Não tem isso. E a questão de Deus também, né? Então, a ideia da ordem da natureza, né? Como expressão de Deus, isso também não aparece no colonial. Acho que são duas marcas, assim, que a gente tem que registrar nessa distinção para além do que normalmente a gente fala, né? Um escreveu em versos, às vezes até desmerecendo, que é um absurdo, né? E o outro escreveu um tratado sistemático, né? Mas eu acho que, para além da questão da forma, né? Essa distinção aí mesmo desse conteúdo e apesar do próprio Turner se basear em boa parte nos históricos, né, ele se distingue em algumas coisas muito pontuais. Apesar de ele não estar, principalmente, não está fazendo referência direta, a gente vai
extraindo ali, né? É óbvio, né? Quer dizer, a tradição já também, de alguma maneira, registrou isso, né? Manilhos históricos. Ptolomeu não necessariamente, né? Ele tem de Aristóteles é mais óbvio, né? Em outros trabalhos dele, não está traduzido, a gente cita Aristóteles, mas os históricos a gente vai extraindo, né? Uma passagem ou outra, mas tem esses pontos que eu acho que são importantes marcar como diferença. Sei lá, eu acho que Manílios, ele não usa o termo histórico, mas é tão explícito assim, eu acho que não se diria um histórico. O Ptolomeu não. Eu acho que se o Ptolomeu fosse se dizer alguma coisa, é aristotélico. Sim. Pelo Almagesto. Pelo Almagesto, nem pelo Tetrabiblos. Sim. O Almagesto ele começa o prefácio do Almagesto. Ele cita mesmo, É todo seguindo Aristóteles dele, né? Porque ele inverte ali o Aristóteles, bota a matemática como a maior das ciências, né? E mesmo assim, ele diz que é aristotélico. Sei lá, acho que você não tem a palavra histórica no Manilho? Eu queria destacar. É claro. Todo mundo deveria falar disso. Mas os estoicos se autodenominam estoicos também? Sempre que eles falam de estoa e tal, né? Não, Cícero chama, nós os Nós, os estoicos, não. Nos diálogos dele, o Cícero não é histórico, né? Mas a pessoa que ele diz que é histórica, não é. Como é que é o termo histórico em latim? Não sei. Mas deve ser histórico. Deve ser. Fórum? Deve ser quase uma interação, né? Mas aqui não tem, na tradução não tem desconhecido, não tem. Dá pra fazer a busca aí, Rafael? Já tô fazendo. Foi o que eu pedi ali naquela hora. Bem? Muito bem. Alguém? Se tiver só de vai ver depois, porque as pessoas deixaram comentários, então vai ter que ver depois. A gente responde para a próxima. Então vamos encerrar?